Igreja Saint City Mundial apresenta seu devocional diário, Caminho à Transformação. Um tempo de comunhão e crescimento com o Deus que transforma. Prepare seu coração para receber uma linda mensagem do Senhor, por meio de sua palavra, aplicando os princípios bíblicos para uma vida de crescimento em Cristo. Comecemos! Tenham um bom dia. Nós temos grandes desafios hoje. Você como cristão e você como filho de Deus, o maior desafio é poder continuar acreditando e poder ver a mão de Deus em milagres, sanidades, prodígios que Deus tem preparado para nós. Só que nosso coração deve ser preparado também. Nosso coração deve se preparar para poder ver as promessas cumpridas, para poder ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que quando avaliemos a palavra de Deus ou quando estudemos a palavra de Deus, vamos ver como Ele nos mostra o caminho certo para alcançar as promessas que Ele deu. Diz a Bíblia, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa é uma passagem de Hebreus capítulo 10, versículo 23. E o primeiro termo que fala é apeguemo-nos com firmeza. Se apegar, podemos dizer que se apegar, se grudar, se unir, estar com, poder continuar ao lado de. Mas há uma característica desse apegar-me, ou apeguemo-nos, e é com firmeza. Com firmeza quer dizer sem duvidar, não como disse que o homem é levado como a onda do mar e que pela variação das suas vontades ou pela variação dos seus conceitos. E nós devemos apegar-nos com firmeza. Essa firmeza denota ou essa firmeza mostra um caráter firme, um caráter fiel e uma decisão que tomamos em nosso coração. Com firmeza. Mesmo que quando você toma a decisão de amar sua mulher e de eternamente viver com ela ou morar com ela, você simplesmente tira da sua mente o conceito da separação. E você luta contra todas as adversidades, supera todos os conflitos, porque você simplesmente fez uma promessa e você simplesmente já determinou não pensar na separação. Você vai adiante, como seja, solucionando todos os problemas. Quando falamos com firmeza, estamos falando de uma maneira permanente. Então, apeguemo-nos com firmeza, permanentemente, à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E quando falamos a esperança que professamos, temos uma clareza a respeito do chamado que Jesus fez a cada um de nós. Ele nos chamou, me chamou e chamou você para que nós fôssemos felizes, para estar na sua presença, para poder entender os propósitos de Deus, essa vida com propósito que Jesus ofereceu. Ele nos chamou para nos dar uma vida e uma vida abundante. Então a pergunta é por que nós não vivemos essa vida abundante? Mesmo assim dice, se nós nos apegamos com firmeza à esperança que professamos, essa esperança é em Cristo Jesus, essa esperança é que Jesus vai voltar, que Jesus quer um novo caminho novo, aberto, possamos desfrutar dele e possamos estar na sua presença novamente. É uma esperança da ressurreição. Diz, pois aquele que prometeu é fiel. Terceira coisa muito importante. Se você duvida que Deus pode dar para você e que Ele não é fiel, você não vai alcançar as promessas. Aquele que prometeu é fiel. Quando eu acredito que aquele que prometeu é fiel, primeiro, quem promete, e eu acredito em quem promete, é porque essa pessoa que prometeu
é uma pessoa digna da minha confiança. E se prometeu, e eu acredito que é fiel, eu posso esperar no sim e no amém que vai se dar. Simplesmente, pense desta maneira. Você conhece uma pessoa muito séria nas suas palavras, que quando diz sim, é sim, e a pessoa cumpre. Independente do que vai encontrar dele, vai cumprir o que falou. Então, se você fala com essa pessoa, vão fazer um contrato, e fazem um contrato verbal, não vão assinar nenhum documento, você tem a confiança que essa pessoa vai fazer, porque simplesmente é uma pessoa de palavra, que você pode confiar nela. Bom, desse jeito você acredita em Deus? Porque se o Deus no qual você acredita, você considera que Ele é fiel, então todas as promessas que Ele tem dado para você, tem que se dar no tempo e no espaço. Mas depende de como acredita você nesse Deus. No versículo 35 desse capítulo 10 de Hebreus, diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para a preservação da vida. Muito bem, este é o preâmbulo do capítulo 11, muito conhecido como o capítulo da fé, o capítulo dos guerreiros da fé. Os homens que estão escritos ali nesse capítulo têm sido homens de uma vivência de fé na história e que são exemplos para nós. Mas antes disso, quem escreveu o livro de Hebreus fala: não abram mão da confiança que vocês têm. A vida cristã, você sabe que depende dessa confiança. Se você quer ter sucesso na vida cristã, você deve depender da confiança e não abrir mão da confiança que você tem nele, em Cristo. E você vai ter recompensa. Muitos são debilitados na fé, porque talvez não veem as promessas, ou não têm visto ainda que Deus tem cumprido as promessas, e ainda estão esperando. Mas vão ficar esperando, por quê? Porque não têm fé. Por isso, é necessário não abrir mão da confiança que nós temos nele. E assim eu vou ver a recompensa. Eu não posso duvidar do Deus que eu tenho, da confiança que eu depositei nele. E ele me disse: eu estou com você. Eu sou seu ajudador e deixei uma companhia para vocês, outro consolador, que é o Espírito Santo que me ajuda na minha debilidade. Então eu não posso abrir mão da confiança. E volto por o exemplo do casamento. Um dos grandes problemas que se tem no casamento são os ciúmes. Por quê? Porque se abre mão da confiança. Lastimosamente, temos que falar que se abre mão da confiança porque a outra pessoa traiu o cônjuge, então se abre mão da confiança, não se confia mais. Mas o que acontece quando a pessoa é fiel e se abre mão da confiança? Eu não tenho visto nenhuma circunstância, nenhum fato para eu perder a confiança, mesmo assim se perde a confiança. Ou abro mão da confiança, abro mão do amor, abro mão de poder estar com essa pessoa. Não vou ter a recompensa. Devo tomar a decisão de não abrir mão das promessas que eu tenho feito. Diz 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverança. Em quê?
perseverar em fazer a vontade de Deus, e assim eu vou receber o que Ele prometeu. Se eu persevero em fazer a vontade de Deus, tenha a plena certeza que Deus estará entregando para você, dando para você o que Ele prometeu. Agora, qual é sua atitude ante a vida? E qual é sua atitude ante as circunstâncias que tem todos os dias? Será que o versículo 39 de Hebreus 10 caracteriza você? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, ou mas dos que creem para a preservação da vida. Você é de quem retrocede e é destruído, talvez. Tenha uma plena convicção no seu coração de não retroceder. Sempre pense que você deve ir adiante. Você deve dar passos de fé. Você deve acreditar nas promessas de Cristo, nas promessas de Deus para você. Quando você acredita, você não duvida e não retrocede. Quando você não retrocede, então você vai ver a glória de Cristo sobre sua vida e você vai poder preservar sua vida, ou seja, ser salvo. O que todos nós desejamos. E ali inicia então 40 verbos, talvez, ou 40 aspectos, dos quais são produto da fé. Porque quando uma pessoa tem fé, então desenvolve todas essas atividades que o livro de Hebreus ensina. São pelo menos 40 coisas, 40 atividades que os homens de fé alcançaram. Então podemos falar assim rapidamente de algumas. Por exemplo, pela fé entendemos, ou seja, eu posso entender quando tenho fé. Obedecer, foi arrebatado pela fé. Construiu uma arca Noé. Abraão obedeceu, como também peregrinou. Ele recebeu, assim também, como diz a Bíblia, por ali no versículo 20, eu posso abençoar, fazer menção ou dar instruções futuras das coisas que o Espírito Santo mostra. Ou também, eu posso ser escondido, guardado, preservado, como também, como Moisés, eu posso recusar ser chamado filho da filha do faraó, ou seja, recusar certas coisas. Pela fé sair do Egito, pela fé preservar, celebrar a Páscoa, atravessar, cair, conquistar reinos, praticar justiça, alcançar o cumprimento das promessas, fechar boca de leões, apagar o poder do fogo, escapar o fio de espada, no meio da fraqueza, tirar forças, ou se tornar poderoso em batalha, ou pôr em fuga exércitos estrangeiros. Tantas coisas que nós podemos ver a respeito da fé. Outras pessoas também enfrentaram zombaria e açoites. Ou talvez foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas olha o que diz o versículo 38 do capítulo 11. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Será que o mundo é digno de nós? Ou o mundo não é digno de nós? Eu poderia dizer que uma pessoa de fé, uma pessoa que tenha fé, que dê passos de fé, que atue com fé, o mundo não é digna dele. Porque uma pessoa que pensa, atua com uma visão da eternidade, com uma visão dos céus, porque é cidadão dos céus. Mas se a pessoa duvida,
Se a pessoa realmente não conhece o amor de Deus, essa pessoa é parte deste mundo. Só quem vive na eternidade, só quem acredita, só quem vê um Cristo Jesus que fala e eu acredito nas palavras que Ele me disse, então o mundo não é digno de mim. São tantas coisas que Hebreus capítulo 11 me ensina a respeito da fé. Mas é necessário hoje tomar uma decisão, andar em fé, acreditar porque Ele é fiel, não cessar, não parar, não desistir a respeito da esperança que temos. Muitos desistem, deixam de buscar ao Senhor, se afastam. Não, nós não somos dos que retrocedemos. Eu peço que essa palavra fique na sua mente hoje. Eu não sou dos que retrocedem. Eu vou adiante e eu vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida. E assim então você, ao ver a glória do Senhor sobre sua vida, você vai ver coisas maravilhosas. Acredite nele, descanse nele e ponha seus olhos no autor e consumador da fé. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Entregue seu coração ao Senhor e deixe que Ele faça essa obra de amor, hoje, amanhã e sempre. Um beijo para todos, Deus abençoe. Até amanhã. A palavra de Deus é viva e eficaz, e certamente cumprirá seu propósito em nossas vidas. Por isso, não perca amanhã a oportunidade de continuarmos juntos pelo caminho da transformação. Todas estas mensagens fazem parte da Igreja Saint City Mundial. Entre em contato conosco para pedir oração, compartilhar sua experiência ou fazer parte da nossa igreja. Faça isso através de nossas plataformas Facebook e Instagram, Saint Brasil. Deus abençoe suas vidas.